promessa de força e unidade ecoava por todo o Iraque quando Saddam Hussein tomou a presidência. Sua imagem, projetada para o mundo, era a de um unificador, um líder capaz de erguer a nação sobre pilares de orgulho e estabilidade. Contudo, por trás da fachada cuidadosamente construída, um regime erguido sobre o medo começava a fincar suas raízes. O silêncio das mulheres era imposto pela brutalidade, uma mudez forçada que ecoava nos corredores do poder, onde a dissidência não era tolerada. Famílias inteiras eram despedaçadas por execuções, lares transformados em memoriais silenciosos de ausência e luto. Em cidades e vilarejos, o terror se tornou o ar que se respirava, corroendo a confiança entre vizinhos e amigos. Aquilo que começou como uma visão de grandeza se converteu em um pesadelo nacional, um pesadelo cujas cicatrizes mais profundas ainda estavam por se formar. Na poeira de uma vila perto de Tikrit, a vida de Saddam Hussein começou em 1937, marcada desde o início pela ausência. Seu pai morrera antes que ele nascesse, deixando sua mãe em uma luta solitária para criá-lo em um mundo onde a violência e a vingança eram tão comuns quanto o ar que se respirava. No final da década de 50, ele encontrou um propósito no Partido Ba'ath. O movimento prometia a glória da União Árabe, mas construía seu poder sobre os alicerces do medo e da eliminação de seus rivais. Nesse ambiente brutal, Saddam rapidamente se destacou como um homem cuja ambição não conhecia limites, alguém para quem a morte era apenas uma ferramenta a serviço do poder. Quando o partido finalmente tomou o controle do Iraque em 1968, Saddam já era uma figura central. Embora Ahmed Hassan al-Bakr fosse o presidente oficial, era Saddam quem, das sombras, movia as peças do tabuleiro. Ele teceu uma teia de redes de inteligência, prisões secretas e milícias leais para esmagar qualquer oposição, consolidando seu domínio silenciosamente. Em 1979, o ato final se concretizou. Al-Bakr foi forçado a renunciar, e o controle absoluto de Saddam sobre o Iraque teve início. A partir daquele momento, ele se dedicou a esculpir uma nova imagem para a nação. Saddam queria que o Iraque parecesse forte, moderno e respeitado pelo mundo. Discursos sobre progresso ecoavam enquanto enormes edifícios governamentais se erguiam, monumentos de concreto a uma nova era. As universidades se expandiram e um número crescente de mulheres foi incentivado a estudar medicina, engenharia e magistério. Algumas chegaram a ocupar cargos no governo, alimentando a narrativa de que Saddam estava concedendo novas oportunidades ao sexo feminino. Tudo parecia apontar para um futuro brilhante, para um país árabe que abraçava a modernidade. Mas essa era apenas a superfície cuidadosamente polida de uma realidade muito mais sombria. Cada avanço era rigidamente controlado pelo regime. As mulheres que trabalhavam em escritórios, escolas ou hospitais sabiam que estavam sob vigilância constante. O Mukhabarat, a temida polícia secreta de Saddam, tinha olhos em toda parte. Seus agentes podiam bater a porta sem aviso no meio da noite para fazer perguntas ou simplesmente levar alguém embora para sempre. O medo se tornou um membro silencioso de cada família. Uma esposa podia, de uma hora para outra, se ver sem o marido, forçada a sustentar os filhos sozinha. Irmãs tinham que criar seus irmãos mais novos, porque os mais velhos haviam sido levados. Mães eram deixadas para implorar por notícias de filhos que haviam desaparecido nas entranhas das prisões do regime. Ninguém ousava fazer muitas perguntas, pois até mesmo demonstrar preocupação poderia ser interpretado como deslealdade. O pesadelo estava apenas começando. A fronteira ardia sob um céu de aço. Saddam Hussein apostou em uma guerra relâmpago contra o Irã, uma vitória que ele imaginava ser questão de meses, mas a realidade se revelou um pesadelo. O conflito se arrastou por 8 longos anos, transformando-se em um dos mais sangrentos do século XX. Cidades inteiras se tornaram escombros e ondas intermináveis de jovens eram enviadas para morrer nas trincheiras. Para as mulheres do Iraque, a guerra era um pesadelo diário, travado longe da frente de batalha. Com tantos homens ausentes, elas foram forçadas a assumir papéis que jamais imaginaram.
Mães se tornaram as únicas provedoras, criando os filhos sozinhas enquanto lutavam por comida. Adolescentes abandonavam a escola para trabalhar em lojas, mercados e fazendas. O luto se tornou a cor predominante nos bairros e o som dos funerais ecoava como a trilha sonora da nação. Mas o sofrimento não parava por aí. A guerra deu ao regime de Saddam novas desculpas para apertar seu controle sobre a população. Qualquer um que questionasse o conflito era rotulado como traidor, e as mulheres frequentemente pagavam o preço pela suposta deslealdade de seus maridos. Algumas eram arrastadas para centros de detenção, espancadas e humilhadas. Outras sofriam violência sexual nas mãos de guardas como forma de punição. Muitas dessas mulheres nunca mais voltaram, deixando para trás crianças que cresceriam órfãs sem jamais saber a verdade. Mesmo fora das prisões, o medo era uma presença constante. A rede de espionagem de Saddam se espalhava por todo o país, vigiando as famílias de perto. Uma carta de um parente no exterior ou uma palavra crítica dita em voz baixa podiam levar à prisão, e uma única suspeita era suficiente para destruir uma família inteira. Enquanto cartazes de propaganda exibiam mulheres iraquianas fortes, trabalhando em fábricas ou cuidando dos feridos, a realidade era uma ferida aberta e dolorosa. Quando a guerra finalmente terminou, em 1988, mais de 500 mil de vidas haviam sido perdidas em ambos os lados. O Iraque estava esgotado, sem dinheiro, esperança ou vida. Estradas, escolas e hospitais jaziam em ruínas e as famílias estavam despedaçadas. As mulheres carregavam as cicatrizes mais profundas, visíveis e invisíveis. E, no entanto, em vez de paz, anos ainda mais sombrios se aproximavam. Saddam ainda não havia terminado. Com o fim da guerra, o olhar de Saddam não se voltou para a reconstrução, mas para dentro de suas próprias fronteiras. Sua atenção agora estava focada no povo curdo, ao norte do Iraque, que há muito acalentava o sonho da independência. Durante o conflito com o Irã, alguns curdos haviam se aliado ao inimigo, na esperança de que isso os aproximasse da liberdade. Para Saddam, essa aliança era uma traição imperdoável. Ele não via os curdos como compatriotas, mas como um inimigo infiltrado em seu território. Em 1987, ele deu início a uma campanha de terra arrasada chamada Anfal. A operação foi confiada a seu primo, Ali Hassan al-Majid, um homem que se tornaria infame pelo apelido de Ali Químico. O objetivo não era apenas combater rebeldes, era exterminar a vida curda em regiões inteiras. Aldeias inteiras foram esmagadas por tratores, campos férteis transformados em cinzas e famílias inteiras arrancadas de suas casas em varreduras massivas. Mais de 100 mil curdos foram mortos e comunidades que existiam há séculos simplesmente desapareceram do mapa. Naquele inferno, as mulheres curdas sofreram o ápice da crueldade. Quando as aldeias eram atacadas, os homens eram frequentemente executados no local, enquanto mulheres e crianças eram separadas à força. Muitas foram jogadas em caminhões e levadas para prisões ou campos de detenção. Algumas seriam executadas em grupo, seus corpos abandonados em valas comuns, um testemunho silencioso do terror. A violência sexual era uma arma de guerra. Meninas adolescentes, algumas com apenas 12 anos, desapareciam dentro de complexos militares. Seus destinos, um segredo que suas famílias jamais descobririam. Para aquelas que sobreviveram, a vida nos campos era uma provação contínua. Despidas de sua dignidade, humilhadas, elas viviam em condições imundas, com quase nada para comer ou beber. Mães tentavam desesperadamente proteger seus filhos, mas muitas assistiram impotentes enquanto eles morriam de fome ou doença. Histórias posteriores revelariam que mulheres eram espancadas se ousassem chorar por seus mortos, como se o próprio luto fosse um crime. O mundo se lembra de Halabja, a cidade curda bombardeada com gás venenoso em março de 1988. Cerca de 5 mil civis morreram em um único dia, seus corpos espalhados pelas ruas. Mas, por trás daquela manchete, havia milhares de outras mulheres curdas, cuja dor era mais silenciosa, porém igualmente devastadora.
Algumas perderam famílias inteiras de uma só vez. Outras, deslocadas, foram forçadas a se casar contra a vontade. Muitas carregaram o trauma pelo resto de suas vidas, incapazes de verbalizar o horror que haviam testemunhado, uma dor que o tempo não conseguiria apagar. O mundo observava, incrédulo, enquanto o exército de Saddam Hussein cruzava a fronteira do Kuwait. Em um único e audacioso movimento, ele anexou a pequena nação rica em petróleo, abalando o frágil equilíbrio de poder no Oriente Médio. A resposta global foi imediata e avassaladora. Liderada pelos Estados Unidos, uma coalizão internacional sem precedentes se formou, não para negociar, mas para expulsar as forças iraquianas. Em janeiro de 1991, a tempestade finalmente desabou sobre o deserto. Durante semanas, os céus do Iraque se iluminaram com o fogo das bombas da coalizão. A infraestrutura que sustentava a vida moderna, pontes, usinas de energia, sistemas de água, foi sistematicamente pulverizada, atingindo também áreas civis. O exército iraquiano, embora numeroso, descobriu-se impotente diante da superioridade tecnológica de seus adversários. Ao final de fevereiro, os soldados de Saddam foram forçados a uma retirada caótica e o Kuwait estava livre. Mas a liberdade de uma nação teve um preço terrível para outra. Enquanto Saddam permanecia no poder, o país que ele governava estava em ruínas. A eletricidade falhava, mergulhando cidades na escuridão. A água potável tornou-se um luxo raro e os hospitais, desprovidos de equipamentos, lutavam para salvar vidas em meio ao colapso. O peso dessa devastação recaiu sobre os ombros do povo iraquiano, especialmente mulheres e crianças. Terminada a guerra de bombas, começou uma guerra silenciosa. As Nações Unidas impuseram sanções rigorosas ao Iraque, com o objetivo de enfraquecer o regime e seu poderio militar. Na prática, no entanto, essas sanções se tornaram um cerco invisível contra a população civil, esmagando a vida cotidiana. A vida se desintegrou. Alimentos tornaram-se escassos, remédios quase impossíveis de encontrar. Itens básicos como leite em pó para bebês, antibióticos e água purificada desapareceram das prateleiras, ficando fora do alcance de milhões. Mães eram forçadas a assistir, impotentes, seus filhos sucumbirem à fome e a doenças que antes eram tratáveis. Relatórios posteriores da ONU revelariam uma estatística assustadora. Nos anos 90, centenas de milhares de crianças iraquianas morreram por desnutrição e falta de medicamentos. Por trás de cada número, havia uma família em luto e, quase sempre, uma mãe carregando o peso da sobrevivência. Eram elas que enfrentavam as longas filas por rações e trocavam seus pertences por um frasco de remédio, lutando para manter suas famílias unidas. Mas em meio a essa paisagem de desespero, um novo tipo de terror estava se consolidando no coração do regime. Pois Saddam não governava sozinho. Ele tinha filhos, Uday e Qusay, e a crueldade deles em breve superaria até mesmo a de seu pai. Nas sombras do poder de seu pai, 2 filhos cresceram com o Iraque em suas mãos. Mas em vez de usarem essa herança para erguer o país, eles a transformaram em um instrumento para alimentar a própria crueldade. Para as mulheres iraquianas, os nomes deles eram um presságio de medo. Uday, o mais velho, era a face pública desse terror. Imprevisível e explosivo, sua obsessão por mulheres se tornara uma lenda sombria. Seus guardas patrulhavam escolas, universidades e até mesmo festas de casamento, com ordens para arrancar jovens das suas vidas. Uma vez levadas ao palácio de Uday, muitas famílias jamais voltavam a ver suas filhas. Sussurros de horror circulavam pelas ruas de Bagdá. Mães advertiam suas filhas para não andarem sozinhas, para se vestirem com discrição, para não chamarem atenção. Um simples olhar de Uday poderia significar o fim de um futuro. Sua crueldade, no entanto, não conhecia limites. Ele era notório por invadir casamentos, espancar ou matar o noivo e tomar a noiva para si, transformando um dia de celebração no mais puro pesadelo. Ninguém ousava desafiá-lo, pois a desobediência ao filho de Saddam era uma sentença de morte.
Enquanto Uday se exibia em sua brutalidade, seu irmão mais novo, Qusay, operava nas sombras. Ele não precisava da violência pública. Seu poder era mais profundo, mais silencioso. Qusay controlava todo o aparato de segurança do Iraque, desde a Guarda Republicana até as agências de inteligência. Com isso, ele se tornou o senhor absoluto das prisões e dos centros de detenção onde milhares de iraquianos desapareciam. Dentro daquelas paredes, mulheres suportavam tortura, humilhação e violência sistemática. Algumas eram mantidas ali como punição por maridos ou irmãos que ousaram se opor ao regime. Outras, acusadas de crimes que nunca cometeram, serviam apenas como um exemplo para aterrorizar a população. Sob o comando de Qusay, esses abusos não eram acidentes, mas ferramentas calculadas de controle, projetadas para esmagar o espírito humano. Juntos, os dois irmãos criaram um mundo onde as mulheres viviam presas, sem ter para onde fugir. Do lado de fora, os homens de Uday podiam sequestrá-las a qualquer momento. Do lado de dentro, o sistema de Qusay garantia que a esperança morresse lentamente. Era um tempo em que a segurança de uma mulher podia se desfazer em um instante, e nenhuma família, por mais leal que fosse, estava verdadeiramente a salvo. Nos corredores do poder, a lealdade era uma moeda de troca, mas nem mesmo ela garantia a segurança de uma família. Pois as prisões de Qus, por mais temidas que fossem, eram apenas um prelúdio para horrores ainda mais profundos. Havia um nome que, muito antes de o mundo o conhecer, em 2003, já era sussurrado com pavor pelos iraquianos: Abu Ghraib. Para eles, aquelas muralhas não eram apenas uma prisão, eram um símbolo do terror, um lugar de onde raramente se voltava. As mulheres levadas para lá frequentemente desapareciam sem deixar vestígios, e suas famílias ficavam com um silêncio angustiante no lugar de respostas. O crime delas, na maioria das vezes, era inexistente. Bastava um sussurro crítico ao regime de Saddam, a recusa em se filiar ao partido Ba'ath, ou simplesmente o parentesco com um homem que ousara erguer a voz ou fugir do país. O regime não punia apenas por atos, mas por conexões, um castigo que se estendia como uma sombra sobre famílias inteiras. Atrás das grades, a própria sobrevivência era um ato de desafio. A comida era escassa, o tratamento médico negado, e as doenças se alastravam pelas celas superlotadas como um fogo invisível. Mas a dor mais profunda não vinha da negligência, era intencional. Relatos posteriores de guardas e sobreviventes revelariam como a violência sexual foi transformada em uma ferramenta de controle. Mulheres não eram apenas agredidas. Seu sofrimento era metodicamente encenado diante de seus familiares, uma tática para esmagar a alma de lares inteiros. Para os homens forçados a assistir, o objetivo era aniquilar sua dignidade e sufocar qualquer fagulha de resistência. Quando uma mulher finalmente era libertada, seu calvário estava longe de terminar. Na sociedade iraquiana da época, o estupro carregava um estigma esmagador e muitas sobreviventes eram recebidas não com compaixão, mas com rejeição. Tratadas como culpadas em vez de vítimas, algumas escolheram o silêncio e o isolamento, carregando seu trauma em segredo. Outras, no entanto, enfrentaram um destino ainda mais cruel. Mortas por parentes que viam na violência sofrida por elas uma mancha em sua própria honra. Longe do caos urbano, nas vastas planícies alagadas do sul, outra forma de sofrimento se desenrolava em silêncio. Ali, por séculos, os árabes do pântano viveram em profunda simbiose com as zonas úmidas, um mundo construído sobre juncos e água. Suas vidas eram ditadas pelo ritmo da pesca, da agricultura e da criação de búfalos, um legado passado de geração em geração. Nesse universo flutuante, as mulheres eram o pilar central, responsáveis por cuidar dos filhos, preparar o alimento e manter vivas as tradições ancestrais. Mas após a Guerra do Golfo, Saddam Hussein os marcou como inimigos, acusando-os de esconder rebeldes e alimentar levantes contra seu regime. A punição foi projetada para apagar não apenas um povo, mas seu próprio mundo. Com a construção de imensos canais e barragens, seu governo iniciou a drenagem sistemática dos grandes pântanos. O que fora um dos maiores ecossistemas alagados do Oriente Médio agonizou.
transformando-se em uma paisagem de terra seca e rachada. Vilarejos que por séculos haviam flutuado sobre as águas foram deixados em ruínas, com suas casas desmoronando e seus animais morrendo de sede. Para as mulheres, a catástrofe era imediata e brutal. Muitas se viram incapazes de alimentar os próprios filhos, forçadas a caminhar por quilômetros em busca de comida e água, carregando bebês nos braços. As doenças se espalhavam sem controle e o medo das incursões militares adicionava uma camada de terror constante. As mulheres eram alvos fáceis, espancadas durante revistas ou forçadas a assistir à execução de seus maridos e filhos. Para as que sobreviviam, a perda era mais do que física, era cultural. Tradições que haviam resistido por mais de 1000 anos foram subitamente rasgadas. Canções, artesanatos e um modo de vida inteiro, passados de mãe para filha, jaziam em ruínas, assim como suas casas. No lugar do som da água e da vida, restou apenas o silêncio. A escuridão se infiltrava para além dos campos de batalha, alcançando o santuário dos lares iraquianos. Saddam compreendia que o verdadeiro controle não vinha apenas de armas e soldados, mas do medo instalado no coração de cada família. Ele transformou as mulheres em um instrumento para punir e pressionar clãs inteiros. Se um homem fosse acusado de deslealdade, eram quase sempre sua esposa, irmãs ou filhas que pagavam o preço. As consequências variavam, mas o objetivo era o mesmo: a destruição. Algumas eram presas, outras assediadas implacavelmente. Muitas eram forçadas a situações que desmantelavam suas vidas e sua honra. Uma das táticas mais cruéis era forçar casamentos com homens leais ao regime. Não se tratava de amor ou escolha, mas de controle absoluto. Ao atrelar famílias aos seus partidários, Saddam criava uma corrente de obediência que sufocava qualquer pensamento de resistência. As mulheres que se recusavam a aceitar tais arranjos enfrentavam um futuro sombrio. As ameaças de violência, encarceramento ou, o mais aterrorizante de tudo, o mal direcionado aos seus filhos, pairavam constantemente no ar. Até mesmo as supostas instituições de caridade para viúvas e mães eram, na verdade, armadilhas. O que parecia uma mão estendida para ajudar era, na realidade, um sistema para registrar, rastrear e vigiar cada movimento. As mulheres que aceitavam o auxílio viviam sob um olhar constante, aterrorizadas pela possibilidade de que uma palavra mal colocada pudesse custar tudo. No início dos anos 2000, os alicerces do regime de Saddam começavam a tremer. Sanções internacionais haviam esmagado a economia do Iraque e a pressão do mundo se acumulava de todos os lados. Mas em vez de afrouxar o controle, Saddam tornou a vida ainda mais dura. Ele acreditava que apenas o terror poderia manter a ordem. As execuções públicas tornaram-se um espetáculo macabro e rotineiro. Mulheres, sob a acusação de prostituição, eram arrastadas para as ruas e decapitadas por milícias ligadas à família de Saddam. Em muitos casos, a acusação era uma mentira cruel. Eram mulheres comuns que haviam recusado as investidas de homens poderosos ou que ousaram se manifestar contra abusos. Suas mortes eram encenadas em público, um aviso brutal para que todos os outros se afogassem em silêncio. Mas em março de 2003, o som daquele silêncio imposto estava prestes a ser quebrado, quando a invasão liderada pelos Estados Unidos esmagou o que restava do regime. A poeira da invasão mal havia assentado quando as esperanças de Saddam de manter o controle se desintegraram sob o peso da ofensiva. Em questão de semanas, as forças da coalizão varreram o Iraque e o regime que parecia eterno simplesmente desmoronou. Palácios foram invadidos, estátuas monumentais vieram ao chão e por todo o país, os rostos de Saddam em retratos foram rasgados em um frenesi de libertação. Nas ruas, a euforia da queda se misturava à perplexidade de um futuro incerto. Para as mulheres, o fim do regime de Saddam trouxe um suspiro de alívio agridoce. O terror direto havia cessado. Não havia mais o medo de soldados arrombando portas no meio da noite, mas o vácuo de poder deixado por sua queda foi rapidamente preenchido por uma nova escuridão.
A anarquia deu lugar a milícias e grupos extremistas, e o sequestro de mulheres se tornou uma ameaça terrivelmente real. A liberdade que tanto esperavam parecia-lhe agora apenas um nome para um novo tipo de prisão. Então, em 13 de dezembro de 2003, perto de sua cidade natal, Mikhead, a caçada terminou. Soldados americanos o encontraram escondido, não em um bunker fortificado, mas em um buraco escuro e apertado cavado na terra. O homem que aterrorizou milhões, o ditador de Palácios Dourados, foi arrancado da sujeira, desorientado e sozinho, sem seu exército para protegê-lo. A notícia de sua captura ecoou por todo o Iraque, provocando celebrações nas ruas. Para incontáveis mulheres, aquela imagem humilhante era mais do que a queda de um tirano. Era a promessa de que a justiça, por tanto tempo adiada, finalmente poderia começar. Quando o julgamento de Saddam começou, as acusações de crimes contra a humanidade foram sustentadas por um peso esmagador de evidências. O veredito do tribunal foi inevitável: culpado. No dia 30 de dezembro de 2006, ele foi executado por enforcamento. Para grande parte do Iraque, aquele momento marcou o fim definitivo de uma era de medo. Mas para as mulheres que sobreviveram ao seu regime, as cicatrizes eram profundas demais para desaparecerem com sua morte. Elas haviam suportado guerras, prisões, execuções e um terror cotidiano que se infiltrava na alma. A execução de Saddam encerrou um capítulo da história, mas a dor e o trauma permaneceram. Uma herança sombria transmitida silenciosamente para a geração seguinte.